dia, meus irmãos. Hoje nós nos aproximamos do fim do ano, do último dia desse ano de 2022, e nós tivemos agora o Natal, que é a festa em que a tradição comemora, trocam-se presentes, a família se reúne, mas nós queremos falar um pouquinho a respeito do aniversariante, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar primeiro e logo depois meditaremos a respeito do nosso Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, na verdade, Senhor, te agradecer. Nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez durante esse ano de 2022. Nós podemos dizer, e eu creio, os meus irmãos também do outro lado, todos podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor fez muito por nós. Então, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós queremos ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, ao ver aquela estrela e alertado pelas profecias, conhecedores que eram dessas mesmas profecias, aqueles magos que vieram do Oriente, não sabemos de onde vieram, mas eles seguiram a estrela pela fé, até que chegaram àquela estrebaria, onde numa manjedoura estava a criança, deitada junto com Maria, e ali depuseram os seus presentes, presentes valiosíssimos. Se formos pensar no ambiente em que a criança estava, junto a animais, a excrementos de animais, capim, ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim, eles entregaram ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele é rei, Jesus é rei.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele governa todas as coisas. Jesus é o Senhor da história, toda a história, desde a criação, é escrita por Ele. Ele é o governante supremo do universo. Todas as coisas criadas estão submissas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Tudo que existe veio a existir por Ele e continua a existir por meio dele. Em Colossenses 1,17 está escrito que Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste, ou seja, tudo continua a existir. É Ele quem governa. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, a Jesus Cristo. O Rei dos Reis, como é escrito, ou como foi dito por aqueles magos que procuraram por aquela criança o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, Rei do mundo, Rei do universo. Incenso porque Ele é Deus, o Deus que amou o mundo de tal maneira, que deixou nos céus toda a sua glória, e veio a este mundo resolver o nosso problema, o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, ele trouxe consequências terríveis para toda a criação. E ele nos separou de Deus. Mas o Deus que é amor, que nunca nos deixou, que nunca nos esqueceu, o Deus que não se resignou a estar separado do homem a quem criou segundo a sua imagem e semelhança, esse Deus que é amor. E só pode ser conhecido por essa qualidade de ser amor. O Deus que aspira as orações dos santos, cujas orações sobem até Ele como fumaça e são recolhidos por Deus, ou por um Deus que é todo amor. Esse Deus veio ao mundo por amor a mim e a você, para resolver o nosso problema. Meu irmão, minha irmã, o problema da humanidade é o pecado. O problema de todo mundo, de todo o universo, é o pecado. É por causa do pecado que esse mundo, nós vivemos no meio da violência deste mundo, nós vivemos no meio de tanta incredulidade, nós vivemos no mundo de tanta incompreensão, tanta apostasia, porque o pecado fez separação entre nós e Deus. Por isso nós precisamos de uma ajuda de fora. Por causa do pecado, todos nós nascemos no pecado, todos nós nascemos condenados. Precisávamos de alguém, de alguma coisa que viesse para nos salvar. Deus, o Deus que é amor, na sua misericórdia, deu-nos o seu Filho unigênito, para que ao crer nele nós pudéssemos ser salvos. E mirra porque esse Deus que é amor, esse Deus é homem. Mirra porque Jesus também é homem. Jesus deixou a glória que lhe pertencia nos céus. Ele veio ao mundo por amor de nós. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Nele, em Jesus Cristo, reside toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:20
diz que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e nos reconciliou com Deus. Havia uma parede de separação entre nós e Deus, uma parede intransponível por nós, por causa do pecado. O pecado é como se fosse uma parede que nos separou de Deus e não havia como superarmos essa parede, essa separação. Por isso Jesus veio ao mundo, por isso ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Jesus se entregou por mim, por você, e para isso ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso ele é o Salvador. Ele é o homem perfeito, o homem que nunca pecou. E por causa disso, ele pode salvar a mim e salvar a você. E por isso também o seu nome está acima de todo nome em toda a criação. Onde houver alguma coisa criada, Jesus está acima, ou o nome de Jesus está acima daquilo. Ele governa sobre toda a criação. Ele governa, ele é aquele que está acima de todo o universo. Em Hebreus capítulo 5 está escrito: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Mas não podia ser atendido, porque se Jesus fosse ouvido, hoje nós não estaríamos aqui. Embora fosse filho, diz as Escrituras, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é Senhor, Jesus é Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele veio ao mundo para nos salvar, Ele veio ao mundo e morreu por toda a humanidade, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus não está mais na manjedoura e nem está mais numa cruz. Jesus está hoje à direita de Deus. Mas não nos deixou só, nos enviou o Espírito Santo, que é quem nos conduz neste mundo. Jesus, 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 o Senhor Jesus, o Salvador. Ele que veio a este mundo por causa dos pecadores, morreu por causa dos pecadores, e todo aquele que o confessar como Senhor, como Salvador, terá a vida eterna. Jesus disse que todo aquele que vem a Ele, ou que vai a Ele, Ele jamais deita fora. E todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, olha só como não é um motivo de gratidão tudo isso que recebemos pela graça de Deus, a graça que inundou o meu coração e o seu coração, a graça que nos fez nova criatura, a graça que perdoou os nossos pecados, nunca mais se fará lembrança deles, a graça de Deus. Para terminar, eu gostaria de ilustrar tudo isso. Certa vez,
na praia. Uma coisa que me incomodava, porque eu lia lá no livro de Malaquias que os nossos pecados foram lançados nas profundezas dos oceanos e nunca mais se fez lembrança deles. Como? Eu não entendi aquilo. E eu perguntava ao Senhor, ao som das águas, das ondas do mar, batendo na praia. O Senhor me falou, me mostrou. E me perguntou, para onde vai? Para onde vai o esgoto desta cidade? E eu respondi, para o mar, para as profundezas do mar. As praias, todas elas, quando tem as praias urbanas, né? Tem o emissário submarino. É uma tubulação que sai da cidade em determinado local, onde todos os esgotos da cidade vão para ali. Ali há um tratamento daquele esgoto e eles são lançados nessa tubulação que vai até alto mar e ali é lançado. Por quê? Diz o Senhor. Porque as águas do mar não se contaminam, já que todas as cidades litorâneas do mundo lançam seus dejetos no mar. Por que as águas do mar não se contaminam? E por que você pode nadar, você pode entrar na água? E eu fiquei sem resposta. E o Senhor me mostrou. Olha, as águas não se contaminam porque todos esses dejetos não são nada com respeito ao volume de água dos oceanos. E esses dejetos se misturam na água, são consumidos pelos animais que vivem na água, são desfeitos pela ação dos sais que existem na água do mar. E por isso a água não é contaminada. Essa quantidade de esgoto, de dejetos das cidades não são nada, são uma gota de sujeira nesse mar todo. Assim são os nossos pecados diante da graça de Deus. A graça de Deus é como se fossem os oceanos. Todos os nossos pecados lançados nesse oceano são desmanchados, desfeitos, são mesmo literalmente lançados nas profundezas dos oceanos e nunca mais se fará lembrança deles. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você nesse fim de ano, no próximo ano que está chegando, que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.